Eu sou Clarissa Tomasi, eu sou fisioterapeuta há 23 anos. Eu trabalho, minha especialidade é ortopedia e traumatologia, tenho formação em hidroterapia, microfisioterapia, Psyche e ergonomia. Eu sou autora também do livro Os Superpoderes do Corpo, que é um livro de regulação emocional através do corpo voltado para crianças. Há 6 anos eu venho aprofundando os meus estudos em técnicas e estratégias para ajudar a regular a nossa fisiologia através de posturas, respiração, movimento, para que a gente consiga ter mais clareza mental e bem-estar no dia a dia. O que me motivou foi uma observação clínica importante. Eu via meus pacientes chegando na hidroterapia com limitações físicas, com diagnósticos muito difíceis, com dores físicas e emocionais, e quando eles saíam da piscina, acabava a sessão, depois de estar imersos naquele ambiente calmo, tranquilo e se movimentando, eles conseguiam se sentir melhor. Eles conseguiam esboçar um sorriso, eles colocavam os problemas em perspectiva e tinham mais coragem, parece, para enfrentar a vida. E eu achava que isso era simplesmente a resposta da reabilitação. Mas aí eu descobri uma pesquisa da Amy Cuddy, que é uma psicóloga de Harvard, e ela comprovou que em 2 minutos numa posição a gente consegue ativar hormônios específicos que nos deixam mais corajosos e mais presentes para enfrentar as dificuldades. Então eu percebi que a gente está toda hora produzindo substâncias dentro do corpo e é praticamente uma farmácia o nosso corpo. E que se a gente soubesse os efeitos dos exercícios, a gente poderia usar isso como uma ferramenta que estaria sempre disponível quando a gente precisa enfrentar um conflito, um período de mudança, um luto, e eu gostaria agora de compartilhar com vocês um pouquinho da pesquisa da Amy Cuddy. Essa postura é baseada em uma pesquisa de Amy Cuddy, psicóloga de Harvard. Essa postura utiliza apenas alguns minutos do seu tempo e pode ajudá-lo ou ajudá-la a triunfar em seus desafios diários. Se estiver prestes a se apresentar em uma entrevista de emprego, tem uma prova decisiva ou encontrou um crush em algum lugar e quer se sentir confiante, seguro ou segura, você pode garantir que essa simples posição deixará o seu organismo preparado para isso. Amy chamou essa postura de posição de poder, que, se mantida pelo tempo necessário, é capaz de mudar os nossos níveis hormonais, influenciando nosso comportamento e emoções. Basta que antes de eventos desafiadores você se lembre que tem esse recurso. Aí, fique na posição ereta, peito estufado, eleve os 2 braços e respire lenta e profundamente. Mantenha essa posição por 3 minutos. Uma sugestão para quem tem dores nos ombros e não quer elevar os braços acima de 90 graus, basta colocar as mãos na cintura, assim como o Super-Homem e a Mulher Maravilha. Amy Cuddy explica que nossa mente e corpo estão constantemente conversando, e esse exercício ajuda a aliviar a tristeza, gera confiança e nos faz vivenciar internamente a sensação de vitória. Querem saber como Amy chegou a essa conclusão? Ela observou profundamente movimentos e percebeu que os animais, por exemplo, adotam posturas expansivas quando querem comunicar força e poder. No caso dos humanos, quando conquistamos uma vitória, rapidamente elevamos os 2 braços ao mesmo tempo. Para entender o que acontece na nossa fisiologia corporal quando assumimos essa postura, em suas pesquisas, ela colocou um grupo de pessoas na posição cabisbaixa, com a cabeça e ombros anteriorizados. Manteve-os assim por 3 minutos e mediu através da saliva os níveis de cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse, e da testosterona, que é o hormônio ligado ao poder e dominância. Na postura cabisbaixa, o cortisol estava elevado e a testosterona em baixa. Sabiamente, Amy inverteu a posição, pediu aos participantes que adotassem a postura de poder
e mediu novamente os 2 hormônios, o do estresse e o da dominância. E concluiu que nessa postura expansiva a testosterona estava elevada enquanto o cortisol diminuía. É incrível constatar como a fisiologia do nosso corpo se alterou em consequência da postura. Você já imaginou garantir que seus hormônios de poder e dominância estarão em alta em apenas 3 minutos antes de você expor seu TCC, de uma reunião importante ou de um encontro amoroso que você considera decisivo, por exemplo? Isso com apenas um gesto. Usufrua do potencial do seu corpo para influenciar a sua emoção e vibre felicidade. Vocês não precisam ficar o tempo assim. A Amy Cuddy ia no banheiro e fazia essa postura, mas uma boa maneira de usar isso no dia a dia é caminhando com o peito para fora e sentando com o peito mais para fora também. E é hoje esse conteúdo que eu quero compartilhar com vocês. São técnicas simples, práticas, que vão ajudar cada pessoa a entender o próprio corpo, os sinais do próprio corpo e utilizar isso para lidar com o estresse de uma maneira muito simples, principalmente no ambiente de trabalho. E antes da gente aplicar uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês, eu gostaria que vocês dessem uma nota para a sensação que vocês têm agora. Nós vamos utilizar a escala de Borg, que ela é uma escala que ela é muito utilizada na fisioterapia e no esporte para a percepção do esforço, mas eu adaptei ela para a percepção do estresse. Então, 0 seria totalmente relaxado, 1 e 2, calmo e leve, 3, alerta com leve tensão, 4, tensão moderada e mente acelerada, 5, desconforto claro, irritação ou fadiga, 6, estresse alto e respiração curta. Número 7, estresse muito alto, difícil de manter o foco. Número 8, extremo, sensação de sobrecarga. Número 9, quase no limite. Número 10, no limite total, precisa parar. Sem julgamento, deem uma nota para a sensação de vocês, porque é um parâmetro que a gente vai ter para ver como que a fisiologia interferiu em vocês no exercício que nós vamos fazer, certo? Nós vamos treinar agora o exercício de Jacobson, um exercício criado em 1930 pelo médico fisiologista Edmund Jacobson. Ele percebeu, aliás, que os pacientes dele que tinham mais tensão muscular eram mais propensos a desenvolver sintomas do que aqueles que tinham tônus muscular relaxado. Então ele queria que as pessoas tivessem consciência do tônus muscular. E esse exercício ele foi tão estudado ao longo dos anos que hoje em dia é utilizado por fisioterapeutas, psicólogos e psiquiatras para diminuir a ansiedade e até mesmo frear a síndrome do pânico. Ele induz no cérebro a área que ativa o relaxamento. Vocês podem contrair o corpo inteiro, contraem com força as mãos, a barriga, vamos experimentar. As mãos, a barriga, os ombros, as nádegas, as coxas e o rosto. Façam força, sintam a força, sintam a pressão. Faz força e sintam o peso da pressão. Agora, soltem e sintam o relaxamento, sintam o alívio que é relaxar. Nós vamos repetir mais 2 vezes, tá? Contrai o corpo inteiro com força, contrai os braços, a barriga, os ombros. Vamos, pessoal, contraiam. O abdômen, as nádegas, até o rosto vocês podem contrair. E vocês vão ver que quando estão fazendo força, já não conseguem fazer a mesma força que antes. Sintam a tensão e agora soltem e relaxem. Sintam o alívio do relaxamento. Última vez, com força, vamos contrair. Vocês vão ver que não contrai mais tão forte, mas façam força, contrai os braços, as coxas, as pernas, a barriga, as nádegas. Sintam a tensão. E agora, relaxem e respirem fundo. Esse exercício pode ser feito também quando a gente está, por exemplo, quem tem medo de avião é orientado a fazer com um grupo muscular apenas, também funciona, para não ficar tão, tão evidente assim que está fazendo exercício, para quem quiser.
Quem está na direção também e quer parar a síndrome do pânico, por exemplo, pode fazer isso com um grupo muscular apenas. Esses exercícios, essas técnicas são tão incríveis que as pesquisas mais de ponta, assim, mais atuais em neurociência, apontam o corpo como chave para a liberação emocional. Tanto é que iniciativas públicas do mundo inteiro aplicam isso. Eu sei que no Canadá tem um programa de prevenção do suicídio que aplica, e na Finlândia, na Suécia e nos Estados Unidos, eles aplicam controle emocional. E isso mostrou que elas têm mais desempenho, melhoram o desempenho, melhoram a concentração e a interação entre si. E ao passar dos anos, isso representa a diminuição dos gastos de saúde pública com ansiedade e depressão. Mas por que o corpo é considerado a chave para a liberação emocional? Vocês já tentaram acalmar uma pessoa depois, por exemplo, de um susto que ela tomou, de um acidente ou de acabou de ter um assalto, e vocês tentam falar a palavra calma, calma, isso funciona? Não, quase nunca funciona, e não funciona mesmo. Porque quando a gente está tentando acessar uma região de raciocínio, quando o cérebro está acionando um sistema de sobrevivência. É como se ele estivesse dizendo assim, agora você precisa sobreviver. E quem aponta essa sobrevivência é a amígdala cerebral. É um órgão, se a gente traçar uma linha reta nesse sentido e uma linha reta nesse sentido, bem na intersecção nós vamos ter a amígdala cerebral, não é essa amígdala aqui do pescoço, né? É a amígdala cerebral. E ela que nos dá o alerta do corpo para dizer assim, você precisa sobreviver. E quando a gente precisa sobreviver, lutar, fugir ou fingir de morto, congelar, a gente não precisa das funções secundárias. É como se o corpo dissesse, sobreviva, não pensa. Sobreviva, não digere, não precisa digerir agora, não precisa outras funções, nem reproduzir, nem planejar, nem nada. E a área do córtex, que a gente precisaria acessar nesse momento, que é uma área que está atrás da nossa testa, que é responsável pelo planejamento, tomada de decisões e foco, ela está hipoativa. Então, o que a gente precisa fazer para voltar a acessar esse córtex pré-frontal? A gente precisa trazer a pessoa para um ambiente ou para uma sensação física de confiança, de segurança. Só aí que a pessoa vai entender que ela não precisa mais sobreviver e consegue pensar. E essa amígdala cerebral, ela pode ser ativada depois de um trauma e ficar muitos anos ativada, se a gente não intervir. Ou se não, a gente pode ativar ela com doenças, com se sentindo ameaçado, com pressão, quando a gente se sente pressionado no trabalho ou na família, ela também pode ficar ativada. E eu fiz questão de trazer para vocês aqui, enumerar tudo que a amígdala cerebral desencadeia no nosso corpo para a gente ter noção disso. Então, ela ativa a amígdala, como falamos, que é a região do medo e alerta. Ela diminui o controle do córtex facial, ela libera adrenalina e noradrenalina, o corpo fica ligado no máximo, porque se a gente precisar correr, dar um soco, lutar, se defender, a gente tem força para isso. Até a pupila aumenta para a gente perceber melhor os perigos do ambiente. Isso é ótimo quando a gente precisa. Mas, às vezes, no ambiente de trabalho que é seguro, num ambiente assim, a gente não precisa desse sistema ligado. E, às vezes, com o estresse, com o excesso de cortisol no corpo, ele fica ligado. Tem o aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Principalmente, a gente está sempre pronto para reagir. Daí a irritação, a impulsividade aumenta. O coração acelera e a pressão arterial sobe. A respiração fica curta e rápida, que é a respiração do medo, né? Quando a gente está respirando curto, a gente está com medo. Quando a gente está respirando amplamente, a gente está seguro. E o cérebro entende esse sinal, né? Os músculos tensionam principalmente a mandíbula, o pescoço, os ombros e as costas. Aumento do calor corporal, o suor e o rosto vermelho, porque a vasodilatação, o sangue vai para a periferia para que se a gente precisa usar os músculos para correr ou se defender. A digestão desacelera, pode causar náusea, dor de estômago e refluxo. O corpo fica preparado para atacar ou se defender mesmo sem precisar. E isso representa para a sua saúde aumento da ansiedade e medo, mente acelerada, sensação de tensão constante, crises de ansiedade mais frequentes, prejudica o sono. Sabe aquela dificuldade de pegar no sono? A gente pode acordar no meio da noite ou, se não, ter aquele sono que não é reparador, um sono muito leve. Aumenta o risco de depressão, desânimo, perda de prazer e sensação de vazio e exaustão mental. Diminui a imunidade, mais gripes, infecções, piora alergias, inflamações mais frequentes,
Aumenta a inflamação, dores musculares, dores articulares e piora doenças inflamatórias e autoimunes. Afeta o intestino, gastrite, refluxo, intestino preso ou solto, piora a síndrome do intestino irritável. Ou todas as enzimas e coisas da digestão, elas não precisam estar muito ativas quando a gente está nesse modo de luta e fuga, né? Aumenta o ganho de peso, especialmente abdominal, aquela fome que não passa, que é uma fome emocional, não física. Aumenta o desejo por açúcar e carboidrato e facilita o acúmulo de gordura visceral. Aumenta o risco de diabetes, eleva a glicose do sangue, gera resistência à insulina, prejudica o coração, a pressão arterial, aumenta a pressão, acelera os batimentos, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Piora a memória, a concentração, aquela sensação de branco mental, que não tem pensamento. Dificuldade de foco, sensação de mente cansada, causa queda de cabelo e envelhecimento precoce. A pele fica opaca, gera olheiras e queda capilar por estresse. Reduz o libido, bagunça os hormônios, irregularidade menstrual, piora a TPM e sintomas hormonais. E aumenta a tensão muscular, dores cervicais, lombar, bruxismo, dor de cabeça tensional. Vocês viram tudo isso que desencadeia no nosso corpo quando a gente está estressado, quando o cortisol está muito alto, quando a gente está nesse sistema de sobrevivência? E daí, quanto custa a sua paz? Né? Quanto vale a gente abrir mão do sentimento de paz e tranquilidade, de se sentir seguro? Isso vale a nossa saúde. Mas temos uma escolha. A gente pode escolher não deixar que comece esse processo todo de estresse no nosso corpo e não libere todas essas sensações e reações no nosso organismo. Isso através da regra dos 17 segundos, que é uma regra maravilhosa, vocês podem usar até no trânsito quando alguém... Vocês vão ver aqui, prestem atenção nesse vídeo. Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem vários problemas diários, como engarrafamento, estresse no trabalho, conflitos, e ainda assim parecem estar bem, enquanto outras vivem cansadas, desanimadas e preocupadas? Ou já se viu naquela situação onde tudo parece estar bem, mas o desânimo simplesmente aparece? Você tenta se motivar de qualquer maneira, vídeos motivacionais, músicas animadas, e nada funciona. E aí vem a pergunta: por que eu não consigo me sentir bem? Mas agora eu vou te dizer algo que pode te surpreender. O seu cérebro pode mudar para um estado de felicidade em apenas 17 segundos, sem precisar corrigir toda a sua vida, sem pensamentos positivos forçados, sem buscar uma motivação interna que parece não existir. Neste programa, eu vou te mostrar chaves biológicas que mudam instantaneamente o seu humor. Mas antes, vamos entender como isso funciona. Imagine duas pessoas na mesma situação, presas ao trânsito, debaixo de chuva, atrasadas para um compromisso importante. Uma está com o corpo travado, a mandíbula contraída, a respiração curta, batendo no volante irritada, sentindo o estresse subir a cada segundo. A outra suspira, solta o corpo, aceita que não tem o que fazer naquele momento, coloca algo para ouvir e segue. A situação é exatamente a mesma, mas o que muda é a forma como o corpo reagiu nos primeiros segundos. E é exatamente aí que está o poder. O erro da maioria das pessoas é esperar se sentir bem para então mudar o corpo, mas o caminho é o contrário, porque o seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz, ele foi projetado para reagir rápido, mas quando você entende como esse circuito funciona, você pode interromper essa reação, e é aqui que entram as chaves. Chave 1. Interruptor facial. Existe algo que quase ninguém te conta, mas o seu cérebro não cria emoções sozinho. Ele escuta o seu corpo para decidir o que vai fazer e o que vai sentir. Agora, faz isso comigo por um instante. Solta levemente a mandíbula. Relaxe o ponto entre as sobrancelhas. Deixe os cantos da boca subirem levemente. Segura isso por alguns segundos. O que você está fazendo aqui é simples, mas poderoso. Você está sinalizando para o seu sistema nervoso que está seguro. E quando o cérebro entende que há segurança, ele começa a reduzir o estado de estresse. Você não forçou a felicidade, você sinalizou a segurança. Chave 2. Nomeie para dominar. Sabe aquela situação quando o corpo até desacelera, mas a mente continua acelerada? Aparecem os pensamentos repetitivos, ansiedade e preocupação. Aqui entra a segunda chave. No momento em que você percebe o que está sentindo, diga: eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo frustração. Só isso, sem analisar, sem tentar resolver. Quando você nomeia o que sente, você sai do piloto automático e ativa partes mais conscientes do cérebro. Assim, você deixa de ser a emoção e passa a observar a emoção. E isso, por si só, já reduz a intensidade do que você está sentindo.
E finalmente a chave 3, o gatilho do movimento. Agora vem a chave mais importante. A maioria das pessoas acredita que precisa se sentir bem para agir, mas a verdade é o oposto, você precisa agir para começar a se sentir melhor. O seu cérebro responde ao progresso. Pequenas ações simples, rápidas, já sinalizam que você retomou o controle. Pode ser ajustar a postura, beber água, fechar uma aba, dar um suspiro profundo, coisas que levam poucos segundos, mas dizem claramente ao seu cérebro: eu estou no comando, e isso muda o seu estado. Agora imagine, você está tendo um momento ruim. Ao invés de se entregar, você ajusta o corpo, nomeia o que sente e faz um pequeno movimento. Em poucos segundos, algo muda. Não porque a sua vida mudou, mas porque a sua biologia mudou. A felicidade não é algo que você encontra, é algo que você ativa. E quanto mais você pratica isso, mais fácil se torna de sair do automático. Até que chega um ponto em que você não reage mais da mesma forma. Você escolhe. Com o tempo, você deixa de ser escravo do seu humor e vai ser o mestre da sua própria energia. Lembre-se que isso não acontece só entendendo, isso acontece praticando. Nos exercícios deste programa, você vai receber inúmeras formas de fazer isso, formas simples, aplicáveis e que realmente funcionam no seu dia a dia. Antes de começar, faz uma coisa simples, mas poderosa. Diga para você mesmo ou você mesma: eu tenho o controle. Não com motivação, mas com decisão. A felicidade não está longe, ela está no processo. Então a gente solta a mandíbula, relaxa. A gente solta a mandíbula, relaxa entre as sobrancelhas e esboça um sorriso. Nomeia o que sente e faz um gesto. Eu costumo colocar a mão no peito porque eu acho que esse gesto me remete a alguma coisa de autocuidado e proteção. Mas tem gente que faz cancela, cancela, cancela. Qualquer gesto é importante para que o sistema nervoso reconheça que estamos agindo em outra direção. E quando a gente se dá o direito de escolher, não fica vítima das nossas circunstâncias ou das nossas emoções, o nosso corpo responde, reduzindo a ativação do sistema nervoso simpático, ou seja, o corpo sai do modo luta e fuga, a gente não está mais no modo de sobrevivência, sim de proteção e segurança. Ativa o sistema nervoso parasimpático, o nervo vago começa a ser mais ativo. Isso gera a sensação de calma e regulação interna. Queda gradual da adrenalina e noradrenalina, o coração desacelera e o corpo desarma. Redução da frequência cardíaca e pressão arterial, aquela sensação de alívio no peito. Respiração se aprofunda, o diafragma trabalha melhor, com mais amplitude, e o cérebro reconhece isso como estamos seguros. Relaxamento muscular, especialmente na mandíbula, ombros e testa. A mudança da atividade cerebral diminui, então, a sensação de medo e reatividade, aumenta o controle do córtex pré-frontal, que é aquela área do planejamento, da tomada de decisões. Tem a redução do cortisol, o cortisol diminui, então você mantém a sensação de segurança. Aumento de neurotransmissores de bem-estar, como dopamina e serotonina. E isso representa você e seu corpo funcionando de maneira integral. Sabe aquela sensação de que você tem capacidade para realizar tudo? Que sobra capacidade no dia a dia? Você fazendo os seus exercícios, as suas tarefas do dia a dia de maneira plena, sem medo e está sempre pronto para novos desafios? É essa sensação que dá quando a amígdala cerebral não está ativada, que a gente tem controle do córtex pré-frontal. Agora, eu queria que vocês respirassem de novo. E observassem de novo o corpo de vocês, essa tensão, a dor, o foco, se melhorou um pouquinho. E qual a nota que vocês se dariam agora? Sendo que 0 é totalmente relaxado e 10 está precisando parar. Isso é só para uma autopercepção daquela técnica que a gente fez, certo? Para usufruir de todas essas técnicas, essa ferramenta e muitas outras, vocês vão receber um link do RH que dá acesso a um curso, que tem vários vídeos. Eles são super curtos, todos animados, e as práticas, os exercícios que vocês vão fazer também são super rápidos e práticos. Vocês podem usar esse curso de duas formas. Uma é para uma mudança de hábito. Então, o sistema nervoso ele precisa de repetição para formar novas sinapses e novos caminhos sinápticos. Então, por isso, um modelo de usar esses vídeos foi feito assim, 3 vídeos por dia, que são assim, 1 minuto, e durante 7 dias. Para uma mudança de hábito. Mas se vocês não querem fazer isso, vocês podem usar nas pausas. Mas se não quiserem fazer isso, podem olhar os títulos dos vídeos
e ver qual combina mais com a emoção que vocês estão tendo no momento e utilizar aquela ferramenta que ela vai funcionar da mesma forma. Como você pode praticar? Se você deseja transformar seus hábitos, comece com presença. Durante uma semana, pratique diariamente, 3 vezes ao dia. Repita, sinta e observe o seu corpo respondendo. Todos os exercícios são rápidos e os vídeos também. Na segunda semana, volte para o que funcionou melhor para você. Escolha os exercícios que mais te trouxeram bem-estar e repita-os nos seus momentos de pausa. Se o que você sente agora é uma emoção difícil, permita-se acolher com consciência. Procure os títulos que conversam com o que você está vivendo. Transforme o medo em coragem. Se está distraído, traga foco para o agora. Se tem insônia, permita-se dormir profundamente. E então, simplesmente escolha o exercício que ressoa com o seu momento. Essas práticas são ferramentas que você pode levar para onde quiser e por toda a vida. Então, lembrem-se, pessoal, que a paz, ela sempre está no lugar onde você está. Então, parem de ficar sendo movidos por um lugar que a gente quer ir ou que a gente não está no momento. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e eu espero que usufruam de algumas dessas técnicas.